Então ele fala o seguinte, ó: vírus e bactérias, verdadeiros donos do mundo. Somos passageiros em um planeta controlado por bactérias e vírus. O problema é que estão mais fortes do que nunca e por nossa causa. Os micróbios são mais do que uma ameaça e nós menos do que vítimas. Somos apenas passageiros no mundo criado por eles e totalmente dominado por eles, a começar pelo seu corpo. As bactérias fizeram você. Você é um sundae polvilhado com ovo maltine, pelo menos do ponto de vista dos micróbios. Existem mais bactérias pastando pela sua pele do que gente vivendo no planeta. Para elas, seu corpo é o paraíso, um lugar cheio de oásis onde água e comida jorram o tempo todo, na forma de água, sais minerais e gorduras e proteínas. Cada um dos seus poros é como um restaurante onde tudo isso sai de graça. Em troca, elas deixam fétido o seu corpo. As axilas são mais problemáticas porque são as praças de alimentação mais concorridas, com glândulas que produzem mais óleos e proteínas de que elas gostam. É. Vamos lá. E isso porque a pele nem tem tantas bactérias assim, comparado com a parte de dentro. A realidade assusta. Nosso corpo é feito de 10 trilhões de células e abriga 100 trilhões de bactérias. Hã? Acho que é só Pega lá, meu amigo, por gentileza. Então aqui fala o seguinte, ó: o nosso corpo é feito de 10 trilhões de células e abriga 100 trilhões de bactérias. Da próxima vez que se olhar no espelho, lembre-se, 90% do que está ali não é você, mas uma mega civilização de micro-organismos. Elas são, em suma, uma grande parte de nós. Do ponto de vista das bactérias, claro que somos uma parte bem pequena delas, definiu o escritor de ciências Bill em seu livro Uma Breve História de Quase Tudo. Então, ele fala o seguinte: no meio científico é comum usarmos números muito grandes ou muito pequenos para mostrar, por exemplo, o tamanho de uma célula ou a distância entre planetas no sistema solar. Então, o que quer dizer isso daí, essa leitura que nós fizemos? Isso daí vocês vão ver lá futuramente em química, vocês vão ver em física, ou seja, os números eles vão ser muito grande ou muito pequeno. E aí o que acontece? Ó, ele fala lá, o que ele falou lá em cima? Que nós tínhamos quantos trilhões? Nosso corpo é feito de 10 trilhões de células e abriga 100 trilhões de bactérias. Então, olha lá. Vamos colocar, projete esses 100 trilhões aí no caderno de vocês. 100 trilhões. Vamos lá, cada um fazendo 100 trilhões. 100 trilhões, amigo. Você vai escrever 100 trilhões. Representação de 100 trilhões, amigo. Ele ainda com 3,4. Ele ainda com 3,4. Não, mas tem. É 4.
É muito zero. 3, 6, 9, 12. 12 zero. 12? É quase ponto. 1000, milhão, bilhão. Mas é 100, não é 10. Todos os zeros dos trilhões, quantos são? 12. Mas não é só 12. 13, 14, acho que é 15. 6, 9, 12. 12, 13. Ó, 100, 1000, milhão, acho que 14, já. Milhão? Não, Isa. Vamos no zero. Então, mas seria 100 bilhões? 100 bilhões, 100 milhões, bilhões, mil milhões, bilhões, bilhões. 12? 100. Vocês estão contando do 100? Milhão. Não. Milhão. Então é 14. 14 por 2, por 2 do 100. É, mas tem que ser 100 pontos e Então deu quanto zero, então? é mais 12. 12? 14. 14? 14. 12 sem contar com 0 do 100. Do 100? Então vamos entender, para quem não sabe como que funciona o conceito do milhão, do trilhão aí. Então nós temos lá unidade, dezena, centena. Unidade, dezena e centena. De quem? Milhar. Unidade, dezena e centena. De quem? Milhão. Unidade, dezena e centena. Milhão. Bilhão. Unidade, dezena e centena. Trilhão. Ok? Unidade, dezena e centena do trilhão. Vamos ver. Não, relaxa, depois a gente ajeita. Pode ficar em paz. Depois a gente ajeita. Esquenta a cabeça, não. Essa aqui, cara. Então, o que que acontece? Eu quero 100 trilhões. O 100 é isso aqui, ó. Só eu preencher de 0, 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 0. Só isso. Entendeu? Quantos zero então tem? 3, 6, 9, 12. 13, 14. 100 trilhões. Então como que eu vou escrever essa situação lá? 100, ó. Isso, pontinho para separar as casas. Eu vou da direita para a esquerda. 3, 6, 9, mais um, né? Aí o que que acontece? Eu tenho 100 trilhões. Se eu tivesse assistindo na forma. Aí, se todas as vezes que eu for expressar os 100 trilhões e eu tenho que colocar todas as situações, é muito número. Por isso que vem o conceito da notação científica, né? O porquê dessa atividade que não tem nada a ver com matemática, né? Que você falou. Por quê? O que que acontece? É o conceito que vocês vão ver lá na frente. Física, química. Vocês vão ter que trabalhar em notação científica. Porque a dimensão ela é muito grande ou ela é muito pequena. Você vai trabalhar com o número 0,000000005, que seja milímetro, que seja. Você vai trabalhar com números pequenos. Então, se toda hora eu tenho que escrever isso daqui, vai ficar uma coisa muito imensa. Aí o que que eu faço? Por isso que eu vou colocar esse número em notação científica. Coloco esse número em notação científica. Então vamos entender o conceito da notação científica, que vocês já viram. A notação científica é um número que multiplica a base 10 elevado a n. Onde eu tenho uma condição para esse x aqui, ó, que multiplica esse número. Alguém lembra qual que é a condição para colocar em notação científica? Não. Maior que 1, menor que 10.
menor que 100. Hã? Maior ou igual a 1 menor que 3. Maior? Que 1 ou menor igual que 3. Maior ou igual a 1. Boa, parabéns, isso aí. Maior ou igual a 1. Então, o x ele tem que seguir essas condições. Maior ou igual a 1 e ao mesmo tempo menor que 10. Então, esse número, o x aqui, ó, ele tem que ser maior ou igual a 1 e ao mesmo tempo menor que 10. Para eu colocar ele na frente. E o meu n, ele tem que pertencer aos inteiros. Certo? O n pertence aos inteiros. Porque eu posso ter a potência positiva ou negativa. Tudo bem? Então vamos entender esse conceitinho básico da notação científica, apesar que vocês já viram. Olha lá os exemplos. 100. 100 não é a mesma coisa que 10 vezes 10? E 10 vezes 10 não é a mesma coisa que 10 ao quadrado? Ele está em notação científica? Não. Não, porque tem que ser menor que 10. Tem que ter um número aqui na frente multiplicando 10, a potência, a base 10. Então vamos ver. Vamos colocar ele em notação científica, olha lá. Se eu fizer aqui, ó, 1 vezes 100, dá quantos? 100. Alterei alguma coisa? Não. E se eu fizer 1 vezes 10 vezes 10, dá 100? Sim. E se eu fizer 1 vezes 10 ao quadrado? Pronto. Tem um número que multiplica a base 10? 1. Olha lá a condição. O x tem que ser maior ou igual a 1. Ele é igual a 1, é igual a 1. Então eu já coloquei o 100 em notação científica. Ficou claro? Também tem que ser menor que 10. O 1 é menor que 10. Ao mesmo tempo. Tudo bem? Alguém não entendeu essa situação? Olha lá, vou colocar o 5.000. 5.000 não é a mesma coisa que 5 vezes 1.000? Todo mundo entende? 5 vezes 1.000, 5.000. A senhora entende isso, amiga? Entende? Que bom. Fico feliz. Então, 1.000, presta atenção, amiga, na tela, por gentileza. 1.000 não é a mesma coisa que 10 vezes 10 vezes 10? 3 vezes. Ou seja, 5 vezes quem? 10 elevado ao cubo, 3 vezes. Fechou, só isso. A quantidade de zero e a quantidade de expoente. Isso. Só isso? Só isso. Eu acho que é pouco. Ou, agora, ó, entendeu o conceito? Ou, olha lá, 5.000, presta atenção, 5.000 é a mesma coisa que 5.000,0. Vocês concordam comigo, sim ou não? Se eu deslocar a minha vírgula aqui, ó, presta atenção, olha lá na tela, ó. Se eu deslocar a minha vírgula aqui, esse valor é menor que 10? Não, não é. Se eu deslocar a vírgula aqui, esse valor é menor que 10? Não. Se eu deslocar a vírgula aqui, esse valor é menor que 10? Sim. Então, olha lá, ó. Então, ó, 5,000. Desloquei quantas casas, então, ó? 1, 2, 3. Então, 5,00 vezes quem? 10. Se eu desloquei 3 casas, elevado ao cubo. Aí eu venho e coloco, ó, 5,0 vezes 10 elevado ao cubo. Deixo um zero só após a vírgula. Tudo bem? Alguém não entendeu? Vamos lá, mas você tem que entender esse... Não, é só para indicar que o 5 estava lá. Mas 5,0 é a mesma coisa que 5, amiga. Tá? É que o conceito de notação científica, nós vamos ter que colocar uma casa após a vírgula.
Tudo bem até aí? Então vamos colocar o 100 trilhões em notação científica? Isso daqui não é a mesma coisa que 100 trilhões, vírgula, zero? Essa vírgula eu tenho que chegar com ela até na onde? Até aqui? Até aqui? Até aqui, ok? Quantas casas então? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ou seja, 1,0 vezes quem? 10 elevado à 14ª potência. Só isso. A representação de 100 trilhões. Ficou claro? Olha lá, isso daqui não é mais fácil se eu for representar ele. Se eu tenho que escrever ele 5 vezes, ó, 1,0 vezes 10 elevado à 14ª potência, do que eu ficar colocando os 14 zeros. Ok? Tudo bem? Aí vai dar mais trabalho, né, meu irmão? Você vai ter que multiplicar o 10 14 vezes. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 14 vezes. Professor, então a notação científica é só disso. Ano passado parecia que Até era agora, difícil. nesse momento, sim. Vai o Mas ano também é complicado. Vai ver no. Vai ver no. Não sou eu que complico, Aí eu lembro não, que né? tem potência negativa. É a matemática Tava também. falando essa parada aí. Organizando pra Mas quem foi o gênio daí que pega mal, potência negativa, né? Aí daqui a pouco, potência negativa, fração decimal. Isso aí nós vamos dividir, você vai ter que dividir um pelo outro, aí vai ficar bonito. Aí vai entrar o seu conceito da álgebra. 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 Ah, que favor de Deus. O que é álgebra? É isso aí que É as frações, é a potência. É a Né? matemática dividida em Qual que é o partes. conceito do produto da potência, do quociente. É tudo essa parada aí, entendeu? Valeu. E vocês têm base para isso. aqui é metafora. Vamos lá, ei, depois eu vou passar lá no grupo, hein? Agora que ela vai sentir na letra. Vai. Não, também não. Eu só não tenho. Agora tá percebido. Ó, meu time, vai ter alguma coisa aí. Então vamos lá, ó. É que ele treina com a 502.300. aumenta a carga. Coloque em notação científica, vamos lá. Só isso? Só. Só? Colocar em notação científica, vamos lá. Quando eu tô colocando essa notação científica com zero, Faz, Gabi, faz. mas você não percebeu, ela falou, tudo que é fácil tá errado. Mas vocês entenderam, velho. Já tá falando. Eu sei, mas você sabe que o senhor poderia cumprir esse negócio. Você entende ou não? Quantos deu? Nossa, calma. Como que é o número? Calma. Deu 5. Maior que o Vezes 10 elevado à quinta potência. 5, você falou? Professor, Fechou? isso aí. Aí ele vai lá e fala que tá errado. Senhor, é 1 vezes 10 ou é 5 vezes 10? Não, não é um não. Aí você tem os 5 lá na frente. Então vamos lá. Isso daqui é a mesma coisa que 502.300,
0. Professor, não importa o número que estiver na frente, mas tem que ser menor ou igual a 1. Maior ou igual a 1 e menor que 10. Fechou. Não importa o número que vem depois dele. Não, porque todo número Um, que vier vai ser maior. 2, 3, 4, 5. Então ficou 5,02300 vezes quem? 10. Quantas casas eu desloquei? 5. Aí é o seguinte, ó. O que acontece? Para eu fazer isso daqui, o exercício tem que falar para mim. Considere uma casa após a vírgula. Se o exercício não falar, eu tenho que levar em consideração esses dois números, o 23 aí, o 0,23, vezes 10 à quinta. Então eu tenho que representar ele assim. Ok? Se o exercício não falar, eu preciso representar. O 0 na frente eu não posso. Isso aqui é diferente disso aqui, ó. Não, isso aqui tá errado. Porque é 5,023 e não 5,23. Ok? Se o exercício falar com duas casas decimais após a vírgula, aí beleza. Aí você coloca 5,02. Se ele falar uma casa, 5,0. Mas se ele não falar, você tem que colocar todos. Ok? R$35.248. Em notação científica, como que fica? Mas você leva em consideração. Mas você leva em consideração a vírgula ou não? Leva? Sim. Vai ser uma casa que eu vou. Já é o resultado, meu amigo. R$35.248 em notação científica. Pronto. 3,0. 0? 0,5 vezes 10 elevado a 3. Como é que é? Copia tudo. Vai ter relação a proporção. Eu não entendi o que o senhor perguntou. Pode considerar tudo. Então, se não estiver falando no exercício, considera tudo. Isso, você considera todos. Então, olha lá, isso daqui é vírgula 0. Então, se eu deslocar aqui a minha vírgula, ó, dá 3.500. É maior que 10. Aqui dá 352, é maior que 10. Aqui dá 35, é maior que 10. Então, eu tenho que parar a vírgula aqui, ó. No 3,5248 vezes quem? 10 elevado... Quantas casas eu desloquei? 1, 2, 3, 4. Fechou, só isso. Tudo bem? Passa mais. Passa mais, senhor. Acho que é pouco. Eu acho que é pouco. Mas dessa vez passa para, tipo assim, para duas casas. Levar em consideração duas casas dentro da restante. Eu acho que agora tem que Depois da fazer vírgula, não antes. Aí Antes e depois. eu acho que ele tem que passar 0,02 em notação científica. Leve em consideração. Oi, galera, mesma coisa que 0,02. Leve em consideração tudo. Me conta como esse negócio. Tá bem? Aí quando as coisas começam a ficar fáceis, eu falo, ai, Mas se a vírgula já tá ali, volta pra trás. 0,02 elevado a quadrado. elevado ao quadrado negativo. Negativo porque tá indo para a direita. Negativo e negativo. Então vai voltar pra trás da vírgula? Ué, olha lá. 0,02. Eu tenho que deslocar a vírgula. Se eu deslocar a vírgula para cá, esse número aqui, ele é maior que 1? Não, então aqui nesse caso, maior ou igual a 1. Olha lá, se eu deslocar a vírgula aqui, deu 0,2, é maior que 1?
Não, então a vírgula tem que bater na onde, ó? Atrás do 2. Aqui. Aí então vai ficar 2,0 vezes quem? 10. Quantas casas eu desloquei? 2. Uma, duas. 2, só que vai ficar negativo. 2,0 vezes 10 elevado a menos 2. Tá vendo onde essa tabela não tá certa? Muito simples. Nossa, olha isso. Vocês falaram que era Só fácil. isso. Ué, é fácil. Só prestar atenção. No quarto, né? Porque é verdade. Vamos lá, quantos que deu? Vamos ver quem vai brilhar nisso daí, hein? Quero só ver quem vai brilhar. Ah, para. 10. Para. Vou ter que pegar o negativo. 2,0 Fica igual. elevado. Eu acho que eu falei primeiro, né? Tá acertando. Quanto que você falou? Quanto que você falou, Yasmin? Será que eu acabei junto? 2,0. 1,02. Não, 1,02. Isso. Ai, desses Ele tá 10 contando ponto. elevado à quarta potência. Negativo. Senhor, a Yasmin acabou de vir, só que deixa você acha que eu acabei. Você acha? Ah, desacertei. Ah, é verdade. Mas eu acabei, mas eu falei primeiro. Mas eu falei primeiro. Elevado ao cubo negativo. Cubo negativo, sexta potência negativa. Sexta potência negativa. Sexta potência negativa. Por que sexta? Faz só Porque colocaram sexta, colocaram cubo. Ah, tá, achei que tava errado. Já ia dar um papo. 4 é o Qual quê? que é elevado ao quê? Ô, Rogério, 4 é o quê? 4 é o quê? Quarta potência? Então, Ao cubo, quarta potência, quinta potência, sexta, sétima, oitava, nona e décima potência. Você vê, tinha colocado 6, então a gente colocou esse 100. genialita. Nossa, Senhor, vem aqui. Fazendo favor. Independente, irmão. Senhor. eu acho que a Lívia devia ser professora de matemática. Vê, Rogério. 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 Achei que era o menos aí. Vem aqui ver se tá certo. Mas é o gancho do zero? Esse aqui não. É. Mas qual era esse ano? É, não, achei que era o negativo, mas é o Mas gancho. não é negativo. Então vamos lá, ei. O que acontece? Brilhei no exercício. Eu brilhei também. Olha aqui, esse número é maior que 1? Não. Maior que 1? Não. Maior que 1? Não. Maior que 1? Não, mas é igual. Ele é maior que 1, 1,02. Certo? Então, o aqui, ele já vai satisfazer a condição. Se eu colocar aqui, ó, o 10 já é maior. E se eu colocar aqui, piorou, que vai ficar 102. Então tem que tomar cuidado nisso. Aqui, ó, eu vou parar no 1,02. Então vai ficar, ó, 1,02. Eu tenho que levar em consideração o 0,2 vezes 10. Quantas casas eu desloquei, ó? 1, 2, 3, 4. Menos 4. Menos 4. Aí, acertei. Eu também. Eu sou um gênio. Só isso. Ficou claro? É baba. Passa mais, senhor, passa mais. Muito baba. Passa mais simples. Agora ele vai passar. Agora não passa mais. Ou fracionária. Não passa mais. Eu não faço, não. Pô, aí pode, né? Senhor, eu estava brincando com Por você. isso que eu fiquei exatamente, porque eu sei que no final vai vir embora. Senhor, eu estava a brincar. Matemática não fica fácil. X no canal vai ser de tudo. 5 vezes 10 a menos 3, Tem que resolver isso aí. dividido por 2. Você consegue piorar a situação. Não é possível. Não, vai. Ah, a Bela tinha muita razão. Tá bom, já. Já, você já falou isso. Aí aqui já entra o conceito de potência, ou seja, o quociente da potência.
Quociente é o que vem. Não. É. Então aqui eu tenho que entender o seguinte, o que acontece? Olha lá, presta atenção no exemplo, ó. A ao quadrado vezes A ao cubo, as bases são iguais? Sim. Conserva e eu faço o que com os expoentes? Soma. Soma. A elevado a E é quinta. um gênio. A ao cubo dividido por A ao quadrado, o que acontece? As bases são iguais? Conserva e subtrai. A elevado a 1. Dá? Por quê? No quociente eu vou fazer a subtração. Por que que Então vai ficar. Produto eu somo, quociente subtrai. Isso daí é propriedade, amiga. É propriedade. Você já viu. Propriedade da No caso, se eu for positivo e o outro negativo, que nem tá ali em cima. Aí faz jogo final. Menos 2? Não entendi. A elevado ao cubo. 2 mais 5. Ah, elevado a 7 não consigo. Ah, até quebrou o Ô, giro. senhor, mas ele não tá o pontinho no sinal de vezes? Mais. Menos 2. Menos 3 mais 1. Menos 2. Esse mais é devido ao produto. Vai ficar menos 2 mais quem? Menos 2. Vai ser Esse mais é devido a quem? O produto. mais Aí você vai fazer o jogo do sinal. mais com iguais menos. menos. Sinais Mais com menos. diferentes, Isso. Quanto que dá menos 2 com menos 2? mais. Mais 4? Menos 4. Menos 4. Você tem Mais dois. quatro. Ué, menos com menos, e aí? É Mais iguais, Mais 4. Mais 4? Por que mais 4? Porque Porque é mais mais iguais é iguais. mais. Opa, calma aí. Jogo do sinal. É jogo de sinal. Jogo do sinal. Sinais iguais é Sinais iguais é positivo. positivo. Sinais diferentes, negativo. Boa, meu irmão. Mais com mais. Menos. É mais. Ah, não, aí vai fazer graça. O senhor É, sabe. senhor, todo dia ele faz Não. isso. Ô, meu irmão. Aí não dá. O senhor confunde a cabeça da galera. Mais. Mais com mais, mais. Menos com menos, mais. Mais com menos, Menos. menos. E menos com mais. Menos. Mas aqui o conceito é o seguinte: o jogo do sinal, eu só vou utilizar ele quando eu tenho uma Divisão. multiplicação Ou divisão. Nossa senhora. ou Divisão. divisão. E também na Adição. distributiva. Distributivo. Vem mesmo. Falei. Nem lembro mais. A distributiva é o chuveirinho, ó. Ah, é. No binômio. Ah, lembrei. Binômio. Binômio, trinômio. Quadrinômio. Quadrinômio, quintonômio. Não, é Não polinômio. Um. É polinômio. Mono. Mono o quê? Monômio. Monômio. 2. Binômio. Bi. Bi o quê? Três. Nômio. Três. 3. Trinômio. Nômio. 4 termos Polinômio. ou mais. Polinômio. Fechou? Polinômio. E aí na distributiva, quando eu tenho binômio, trinômio, eu aplico a distributiva e faço o jogo de sinal. Tá. Então aqui ficou mais 4. Todo mundo concorda, sim ou não? Sim. Opa, calma aí. O que eu falei? O jogo de sinal eu vou usar na onde? Multiplicação, divisão e distribuição. Eu tenho uma multiplicação aqui? Não. Eu tenho uma divisão? Não. Eu tenho a distributiva? Não. Então o que acontece? Fica normal. Não usa. Aqui é agrupamento de parcelas. Vocês já viram isso daí? E isso daqui não pode errar. Não pode errar Vai isso ficar daí. menos 4. Negativo é que eu devo. Positivo é que eu tenho. Devo 2. E devo 2, quantos que eu Menos devo? 4. Zero. Não é? Devo 2 no mercado e 2 na farmácia, quantos que eu estou devendo, amigo? Menos 4. Ah, Entendeu? Menos. Não, eu continuo devendo, amigo. Vamos de novo, presta atenção.
Eu devo R$2 no mercado e devo 2 na farmácia. Quantas pessoas devendo no total? Eu agrupo as parcelas e eu continuo devendo. Não faz Ficou claro, amiga? Coitado, Ficou cada claro? tem dívida. O agrupamento de parcela não faz o jogo do sinal. Tem que entender isso daí. Ó, então isso daqui é o conceito do produto. Produto das potências, hein? Agora é o seguinte. Vou colocar aqui. Tudo do quê? Ai, se eu acabei de achar, pegando direito. Já passou 20 minutos. Aham. Não sei, a gente não consegue mais. Agora eu tenho um quociente. Passou 50. Pelo amor de Santa Mina. Ah, 2. Consciente é com o quê? Já conseguiu uma Seis. massa? Não, Faz brincadeira. Para, né, Thiago? Ei, lembrando que isso daqui. Vamos levar a sério aí, meu irmão. Não, não chegou não. É o mesmo procedimento, tá? Olha lá. Pode ter nem como. Oi, Divisão, vai chegar divisão. aí. Vai chegar, por favor. A elevado à sexta potência dividido por A elevado à quarta. Não, ela fez o contexto. Eu mando pra fora, eu mandava. Não, tô dando Tá bom, meu irmão. Beleza? Depois a gente discute sobre isso. Pode ser? Vamos lá. Ele é um gênio por isso. A sexta dividido por a quarta, o que acontece? No quociente, Você não soma isso, não é? eu vou subtrair 6 menos 4. Então, o menos é devido a quem? A divisão. Esses dois pontinhos ou na fração. Então, tem que entender. E lá no nosso exercício, nós temos a anotação científica em forma fracionária. Eu não coloquei os dois pontinhos na frente. Então, ele vai aparecer assim ou ele vai aparecer assim. Você tem que entender o conceito. 6 menos 4 dá quantos? 2. Positivo ou negativo? Negativo positivo. Por que positivo? Porque o sinal é maior. Porque eu tenho 6 e devo 4. Eu vou pagar, eu vou ficar com 2, senão eu vou ficar devendo. Positivo é que eu tenho, negativo é que eu devo agrupamento de parcela. Isso não pode errar. Aí na próxima, uma prova assim, é todo mundo. Começou? É, provável. O senhor sai da escola. Literalmente. Eu acho que não, de tanto fazer uma coisa boa, ele não saiu. Ó. De tanta coisa boa que a gente já errou, ele não saiu. É quem confia na gente ainda. É porque eu sempre acredito num amanhã melhor. Ó, tá Eu bom. tenho certeza que todos vocês são capazes, né? Basta você acreditar em você mesmo. Simples assim. Você trabalhando com criança, acho que talvez agora a gente melhore. É, a Sônia não faz isso. Olha que Eu acho que é uma aula de difícil pra gente se sentir mais autoconfiante. Vamos lá. É só hoje, tá? Meu caderno. Então vamos lá, hein? Então, se é uma divisão, olha lá, esse menos é do expoente, esse menos é devido à divisão. Como aqui seria mais, se eu coloco mais aqui, ó, mais com menos vai dar o quê? Menos. Mais com menos dá menos, sinal de diferença. Tá? Aqui é como se eu aplicasse a distributiva, ó. Então, ó, menos 6 e menos 2. Devo 6 e devo 2, como que fica a minha situação? É de 8. deve 8. Ficou claro? Sim. Esse menos é devido a quem? Os dois pontinhos, ou a divisão. O 2 é positivo, eu coloquei ele aqui, ó. Menos com mais vai dar menos. Eu poderia jogar o menos direto? Poderia, desde que você entenda isso. Ok? Mesmo procedimento. É uma divisão. Poderia ser assim também, mesmo conceito. É a mesma coisa, então tem que entender quando ele dá o exercício assim ou assim. Você vai falar assim, é um bicho de cabeça, não é? Já teve base para isso. Então olha lá, A elevado a menos 6. Opa, é uma divisão? É. Então o que eu tenho que fazer? Ó? A distribuição. Esse menos é devido à
Divisão. Só que o meu expoente é o quê? Menos. Menos. Então eu tenho que colocar dentro do parênteses. Tem que tomar cuidado aí. Porque aqui eu aplico a distributiva. Menos com menos dá o quê? Mais. Então vai ficar A elevado a menos 6 mais quem? 4. E nesse caso eu devo 6 e tenho 4. Menos 10. 2. Não, menos 2. Né? Então já tem os conceitinhos básicos do produto e do quociente para vocês resolverem lá. O que acontece? Lá na notação científica eu tenho 5 vezes 10 a menos 3 dividido por 2 vezes 10 a quinta. Você vai pegar o 5 e vai dividir por 2 e vai pegar a potência de base 10 e vai dividir por... Vai ficar 10 a menos 3 dividido por quem? 10 a quinta. Vai resolver membramento. O 5 por 2 e o 10 por 10. Vai desmembrar ou não? Você pode desmembrar, não tem problema. 5,2 dividido por 2,0 vezes 10 Eu vou tirar foto e mandar já. Oi, galera. O canal do Rosé. Não. Eu acho melhor deixar aqui. Nossa. Quantos que deu? Finalizaram aí, então vamos dar sequência. Eu não entendi. Qual que ela vai fazer? Lá em cima, lá na tela. Vai pegar o 5, vai dividir por 2, vai dar um resultado. Vai pegar o 10 elevado a menos 3 e dividir por 10 a quinta. Dividido por 2. Vai dar 2 por 5. 2,5 é igual. É igual. 10 vezes 10 vezes 10. Peraí, que o senhor vai dividir o 2 por 5. 3 milhões, só que como é negativo. E depois? Ô, senhor. 2 por 5 e depois? 3. E ó. Ah, pode falar 10 vezes 10. Nossa. Não, 10 mil. Você me entendeu? 10. Mas é negativo. Então vai ficar 10 é negativo, mais 0,0. Fica assim, senhor? 1, que vai equivaler 1. 0,0000. Não. 10 vezes 10. Menos 3, menos mais 5. 5. Mais com menos, 10 menos. vezes 10 dá 100. Menos 3, menos 5. E dá menos com menos dá mais, é isso? Menos sinais iguais, não. Sinais diferentes, não. Mas é uma multiplicação? Não. É uma Menos. divisão? Então é agrupamento de Parcela. parcela. Então você deve 3 e deve 5. Como que vai ficar a sua situação? Mais menos 2? Não. Devo 3, devo 5? Você deve 3 e deve 5. Você está devendo quanto? Entendeu ou não, meu amigo? 8, não é? Tá. Menos 8. Só errou no sinal, entendeu? Por isso que aí o que acontece? Aí vai te cobrar esse conceito da álgebra que vocês têm que saber. Ele vai cobrar, e lá no ensino médio vai pedir isso daí, você não pode errar. Porque aí você fala assim, ah, mas eu só errei o sinal de menos. Errou a conta.
Você desconsidera Calma, coração. natural isso? 4, 5. Se era pra acertar um, eu vou dar 0,8. 100 mil. Entendeu? 100 mil. Querendo ou não, você não acertou toda a questão. E não é só por isso que eu vou descontar ela toda. Porque os outros processos você conseguiu fazer. A divisão. Aí pega e desconta. Oi? Aí depende, cada professor tem uma metodologia diferente, entendeu, meu irmão? Você tem que fazer passo a passo, meu irmão, senão você não vai entender como que funciona a situação. Igual eu fiz ali, ó, passo a passo. Ó. Mais passo a passo que você vai entender, tá errado. Onde você tá arrumando 2,5? 5 e 2? É, no lugar 5,0. 5 e 2? 5 dividido por 2, amigo. Por que isso? Porque tu dividindo ali. Ah, esse 5. É. Ah, tá, então. Tava falando dos outros. Você vai bastante. Giovana, Qual que é a base? 10. Tem certeza? Absolutíssimo. Mas esse point seria francês. é um velho. Menos 3, menos. Mais 5. Teve 3 e tem 5. Eu vi ele hoje chegando. Seu inglês estava lá. Eu devo 10 reais. 3 reais por essa garrafa. Eu tenho 5. Eu vou dar 3 reais por essa garrafa. Tá com 2. Menos 3. É do menos 3. Menos é do divisão. Que divisão? Entendeu? E como vai ficar assim? Terminou, amigo? Quanto que deu? Então vai, faz favor. Sem conversa. Foco! Objetivo. Eu não tá tendo disco negativo. Cadê o buraco? Ali. Vai embora. Ó, Tá bom? é menos Tá. 6. Vai E esse ficar agora? menos. Aqui, ó, é menos 6. Dividido, que ali seria mais ou menos. É pera, senhor? Eu descasquei. Vamos trabalhar? Já foi no médico? Como que vai fazer esse trem pra vai dar 2,5. 2,5? Mas não faz sentido. Acho que faz sentido. É, isso aqui. 5,0 é maior do que 5. Tem gol? Quer inventar uma? Mas é o 10. Tem gol. Então vamos lá. Quem tem minha mãe? Você vai pegar o 5 e vai dividir por 2. Você vai pegar o 10 elevado a menos 13 e vai dividir por quanto? 10. 10 à quinta. O que é 5 dividido por 2? 2,5. 2,5. Aí aqui o que acontece? As bases são iguais? Sim. Conserva. É uma divisão? Então tem que fazer o quê? Menos. Subtrair ela. Menos. O meu 5 ele não é positivo? Como se eu fizesse lá, mais 5. Certo? Sim. Então, menos 3, ó. Menos com mais, Dá menos. menos. Certo? Olha lá. Menos 3 com menos 5 dá o quê? Menos 2. Eu devo 3, devo 5, eu estou devendo 8. 8. 8. Então vai ficar 10 elevado a menos 8. Só isso. Falei, amiga! Eu Mas você falei. fez errado. Você não Eu fiz falou. errado porque eu não somei o 3 e o 5, Então, mas faz favor, você não eu tinha. acertou, não. A base tá colega. certa. Colega, Mais fez um. errado. Não, tá muito errado. Sua. Não, tô falando. Você não fez. Ai, que intelecto é isso aí? É mal mesmo. Baba morta. Você lembra de assim? Não estava moída lá. Então eu prefiro ficar sem falar do que ele dar pra Já saiu bem. você. Eu prefiro ficar
Vocês vêm desse saúde? Então, porque eu também tenho. Eu preciso passar vontade de aprender pra você lidar com isso. Começa do carro, começa. Então vamos lá, ó. Faça aí o primeiro exercício. Escreva os números em notação científica. Nossa, no caderno de matemática eu não consegue. Meu pai, que Eba! Nossa! Qual que é bom? Todos Se eles? quiser, Isso. Quanto zero? eu acho que cabe mais, senhor. Eu acho que não cabe nenhum, entendeu? Deixa eu Mas tá fazer por. Eu só. acho que deveria parar. Eu acho que deveria fazer Ele isso. vai no mais difícil. Ah, Quanto zero? professor, você publica. Quer ver, né? Arrumar outro exercício? 1, 2, 3, 4, 5, 0 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 0, tá? Aqui eu só contei o 0. Isso. Só o 0, tá? É só uma casa? Não tem. Não, mas você leva em consideração. Uma casa. Tem. Isso. Deixa eu ver se tem mais aqui. Tem mais Então, a aqui. primeira fica 7,0, então. Ó, do G de Gilberto. Eu acho que é. Ô, senhor. Eu acho que Você é. pode dizer o sexo certo? Pode. Ó, é 7,0.